Um conselho. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo, hoje Êxodo capítulo 18. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela constam os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 18. E depois desses pedidos, nós vamos ler aqui hoje do versículo 17, Êxodo 18, 17, até o versículo 24, que diz: Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Portanto, agora nós vemos então o Jetro, sogro de Moisés, chegando então com a sua esposa e os seus filhos. Isso vai estar falando lá no versículo 1 desse capítulo. E o que a gente vai observar e o que fica talvez aparente é que depois então daquela situação que aconteceu ali no capítulo 4, quando Moisés estava indo com a esposa e com os filhos em direção ao Egito para falar com Faraó. Então, ali no capítulo 4, então é provável que a esposa de Moisés e os filhos voltaram para o sogro e Moisés continuou então o caminho sozinho. E agora o sogro está voltando, portanto, com a mulher e com os filhos. Algo que também é necessário a gente destacar aqui é a respeito das palavras do sogro de Moisés no versículo 11. Ele diz: Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Portanto, algo que nós percebemos aqui é a postura do sogro de Moisés, onde ele ouve o testemunho de Moisés de tudo que o Senhor fez ali no Egito até esse presente momento, e ele então crê no Senhor. Perceba que nós falamos aqui no capítulo 17, 16 e 15, nos últimos 3 capítulos, como que o povo reclamava, murmurava e parecia não confiar no Senhor. Agora vem então o sogro de Moisés até ele, ouve os relatos e crê só de ouvir nos relatos. O povo que assistiu, que viu os milagres, eles ali então tinham essa dificuldade de crer, mas o sogro de Moisés só ouve a história e crê. Portanto, o povo de Israel deveria aprender com o sogro de Moisés. O sogro de Moisés
parece ser um homem sábio, porque ele chega ali, assenta, assiste tudo o que está acontecendo com o povo, observa e traz então aqui esse conselho para o Moisés, falando que o que ele estava fazendo não era bom, portanto, ele observa a situação, observa as circunstâncias e vê ali um perigo e alerta Moisés. Então, ele dá um conselho aqui para Moisés diante dessa situação. É interessante que lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 15, diz que sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Portanto, numa outra tradução, vai falar que na multidão de conselhos há sabedoria. Portanto, a gente percebe essa atitude de Moisés, aonde ele ouve o sogro dele, observa o que ele tem vivido e vai então aceitar essa sugestão, esse conselho ali do seu sogro. Então, o sogro começa a reparar como que tem sido ali os dias de Moisés diante do povo. Portanto, ele é sobrecarregado, Moisés se sente sobrecarregado porque todo o povo quer trazer ali, então, uma direção da parte de Deus. Mas o sogro de Moisés dá essa orientação para ele e fala o que ele deve fazer. E o conselho dele é interessante porque ele vai falar lá no versículo 20, né? Aliás, no versículo 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Portanto, agora a gente vê 4 características aqui que o sogro de Moisés aconselha ele para buscar homens para andarem com ele. E isso traz muito para nós nos nossos dias com quem nós temos nos relacionado. Porque quem são as pessoas que nos aconselham? Certamente você recebe orientação, conselho de várias pessoas, tanto de dentro da sua casa, dos seus pais, dos seus irmãos, né, dos seus parentes, como também de amigos e pessoas que estão aí no seu dia a dia, não é verdade? Quem nunca recebeu um conselho, às vezes inclusive de uma pessoa estranha? Portanto, aqui o sogro de Moisés nos dá aqui algumas dicas de que tipo de conselho, ou melhor, de quem nós devemos ouvir conselho. Qualquer pessoa pode nos aconselhar, então a gente precisa fazer um filtro como Moisés fez aqui, ouvindo o conselho então ali do seu sogro, mas percebendo nele verdades. Portanto, quem são as pessoas que te aconselham? As pessoas que te aconselham têm um conhecimento bíblico, porque lembre-se, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por que que nós lemos tanto a Bíblia? Por que que nós nos dedicamos a estudar? Por que que nós temos feito esse estudo que já entramos então no seu terceiro ano, não é verdade? Já completamos 2 anos de estudo, portanto, foram 2 anos lendo um capítulo por dia. E por que então que nós fazemos esse estudo? Qual que é a nossa intenção? Justamente levar conhecimento da Bíblia. E por que que nós precisamos buscar esse conhecimento bíblico? Porque é através da Bíblia que nós vamos entender qual que é a vontade do Senhor. Eu quero reler aqui esse texto a partir aqui do versículo 19, que fala assim: agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver
e o que devem fazer. Portanto, a forma como a gente deve viver, como que nós devemos proceder, a nossa base é a partir dos decretos e leis de Deus. Versículo 21, escolha dentre todo o povo homens capazes. Capazes o quê? De discernir os decretos e as leis de Deus. Tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, portanto, pessoas honestas. Então a gente percebe aqui nesse conselho de Jetro que não é qualquer tipo de pessoa que pode então ali estar julgando a situação do povo. Portanto, não é qualquer tipo de pessoa que pode estar te aconselhando. O conselho é a partir do conhecimento da Bíblia. Então, como estávamos falando, é necessário um conhecimento da Bíblia. Nós procuramos incitar você que é membro ali da PIB Castelo, ou você que nos acompanha aqui nos estudos, mas não é membro, o que nós incitamos aqui é um conhecimento da Bíblia para que a sua vida venha a ser dirigida a partir da Bíblia. Portanto, é necessário que a gente venha conhecer a Bíblia. Por isso nós temos aqui o estudo aqui que a gente coloca, né, diariamente aqui nas redes sociais da igreja. Nós temos estudos presenciais ali na igreja. Então, como a gente falou no início aqui desse estudo, olha lá na agenda da semana e você terá acesso a vários estudos. E qual que é a nossa intenção? A gente compreender a palavra de Deus e a partir da palavra de Deus vivermos da forma como Deus nos orienta a viver. Portanto, quem tem te orientado, quem tem te aconselhado, tem base bíblica? Nos estudos, eu costumo falar com as pessoas ali. O que você está fazendo? Você tem um respaldo bíblico para isso que você está fazendo? Para isso que você está pensando? Para essas escolhas que você tem feito? Portanto, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Perceba que lá no versículo 24 está escrito: Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como tinha sugerido. Portanto, a gente precisa compreender que é aqui da Bíblia que nós vamos tirar o conselho para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de agir. Portanto, você precisa gastar tempo em conhecer a palavra do Senhor. Eu não sei qual o seu tempo de convertido, eu não sei se você está às vezes aí num GC, porque é importante você também estar no GC. Eu não sei nada a respeito da sua vida de leitura bíblica e de busca de conhecimento da palavra do Senhor. Mas entenda que fica aqui a minha sugestão para você. É necessário que você leia diariamente a palavra do Senhor, porque como nós veremos lá em Deuteronômio capítulo 31, nela contém palavras de vida. Escolha a vida, não é assim? É o que o Senhor fala ali em Deuteronômio 31. Escolha a vida. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.